Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aí com o jogo aberto, falando muito sobre a reunião do Conselho ontem lá no Verdão. Rapaziada, o negócio pegou fogo. A gente vai acompanhar tudo aí com o pessoal do jogo aberto. E para fechar o vídeo, mais importante, a gente vai falar sobre janela de contratação, rapaziada. Facincani vai trazer informação aí sobre Matheus Pereira. É isso mesmo, rapaziada. Desde o início da temporada, o Palmeiras já queria a contratação do jogador, acabou não acontecendo, mas nesse momento o Palmeiras tem o Bruno Rodrigues recuperado, que é ex-jogador do Cruzeiro, que quer voltar para lá, e o Palmeiras quer a contratação do Matheus Pereira. Então entra em negociação aí essa troca de Matheus Pereira vindo pro Verdão e o Palmeiras liberando o Bruno Rodrigues. A gente vai falar muito sobre isso, vai comentar todo o vídeo aí no final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Ontem traz notícias pra gente do que ele viu e ouviu na reunião do Conselho do Palmeiras, hein, Leila Pereira? Lucas, é com você. Tudo bem, Renata? Pois é, muita treta e discussão no Palmeiras ontem. Vamos explicar essa situação agora por aqui. Bom, o Verdão aprovou o orçamento para 2026, bilionário, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais em arrecadação com superávit, ou seja, pretende fechar 2026 no azul em cerca de 11 milhões e 200 mil reais. Aí, durante a reunião do Conselho Deliberativo, um dos conselheiros pediu a palavra e criticou Leila Pereira em dois aspectos. Primeiro deles, por ter gasto muito em 2025, mais de 600 milhões de reais em reforços, e o time ter conquistado apenas 3 vice-campeonatos, né? Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. Você é covarde. Você não pode me chamar de covarde. Você é covarde. Quem é você? Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo? Depois, esse conselheiro, o José Corona Neto, falou sobre a possibilidade e criticou Leila Pereira por tentar, talvez num futuro próximo, um terceiro mandato. E a Leila respondeu dizendo as seguintes palavras. Abre aspas. Nosso estatuto prevê a possibilidade de ser alterado, então não é golpe. Se o conselho decidir a alteração, não é golpe. Fico feliz que tenham pensado nisso por mim. Eu sou conselheira vitalícia. Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid, né? O presidente está lá há 20 anos e ganhando tudo. Leila segue. Isso é sobre competência. Se a alternância de poder é saudável, então por que existem conselheiros vitalícios? Por que não alternância de poder também no conselho? E é meio contraditório quando conselheiros vitalícios reclamam de golpe, fecha aspas. Então, Renata, teve bate-boca, teve discussão, a Leila até mesmo disse que vai acionar esse conselheiro na justiça, enquanto ele foi retirado da reunião depois de toda essa confusão. Nessa mesma noite, né, a Leila acabou sendo nomeada como uma representante brasileira no comitê da FIFA. Isso aconteceu em paralelo a essa reunião do Conselho Deliberativo. Então a Leila vai participar de congressos relacionados a competições do futebol masculino. Os bastidores do Verdão estão pegando fogo, minha amiga. Eita, tô percebendo, hein? Todos os clubes resolveram ter uma movimentação, desentendimento pra cá, áudios, que coisa, hein? Deixaram pro final do ano. Meus amigos, é o seguinte, chega deixando esse like aqui, mas vamos começar com o pé no peito do torcedor do Palmeiras, porque ele quer saber o que o time dele vai fazer para 2026. Cadê as notícias do Palmeiras? Cadê as chegadas desse time? Cadê as contratações do Palmeiras? E até agora nada. Não entrou ninguém no cofre do Palmeiras, né? E as saídas também até agora nenhuma definida. Clube com planejamento atrasadíssimo. Sim. Porque já se sabia desde 29 de novembro, quando apanhou na final da Libertadores pro Flamengo, que não aspirava mais nada. Ou seja, já era tempo de sobra para pensar no que fazer. Aliás, já tinha que estar pensando nisso antes, né? Mas o fato é, Vic Pinheiro, vamos começar essa live aqui
com notícias boas, tá? A primeira delas, então, chega deixando esse like aqui, ó, que tem muita gente pé da vida e não adianta agora. Aquela campanha fora Abel acabou, não tem mais. Vamos pensar na campanha o que se faria para que o Abel mudasse de pensamento e tivesse, quem sabe, um Palmeiras para 2026 melhor. A primeira informação, o Mikael, de novo, tem propostas da MLS e do mercado do Oriente Médio para ir embora. O problema é, o Palmeiras, ele quer pelo menos empatar o que pagou no zagueiro que fez água em 2025. Tá? Então, de novo, uma proposta para voltar pro território de onde, na minha visão, nunca deveria ter saído, de que ficasse lá bem, com saúde, jogando futebol, mas nunca deveria ter pisado no Palmeiras, e agora tem essa possibilidade. Então essa é a primeira informação. Tá? O Palmeiras quer empatar cerca aí de 5 milhões, 6 milhões de dólares pelo cara. Eu não sei quem é que vai pagar, mas enfim, mas existe. Sobre o Everton, tá? O Palmeiras exige uma compensação para liberar o goleiro que ainda tem mais um ano de contrato. E isso tem tirado um pouco do pé do Grêmio da história. Porque não adianta nada o Grêmio querer acertar o salário com o Everton se não tiver compensação. Essa é uma informação importante. Da mesma forma que o Palmeiras pede valores altos pelo Murilo e o Veiga foi aquilo que eu falei, esse foi o que menos fez questão de conversar com o Grêmio, deixou lá no staff dele e era uma situação que a gente tem acompanhado já, de que é muito difícil o Veiga sair do Palmeiras. Ponto. Isso aí são as saídas, por enquanto, que estão tentando acontecer no Palmeiras. Sobre possíveis chegadas, tá? O Gerson e o Nino são jogadores que estão no Brasil acompanhando as movimentações de mercado e o que se sabe é, os dois staffs, tanto do zagueiro como do Gerson, prospectam clubes aqui no Brasil e, obviamente, tem conversas com o Palmeiras, tá? Tem conversas. O campo das conversas, elas precisam de um segundo passo, que é o seguinte, entender qual que é a composição de valores para que esses negócios saiam do papel. Sobre o Nino, tá? O que eu sei é que o Zenit, ele pensa em torno de 12 milhões de euros. Mas é aquela coisa, os 12 que podem vir a 10 milhões. Então, nesse caso, até o Zenit teria uma boa vontade mais de um negócio. Com o Gerson, é a casa lá de 22 a 25 milhões. Até aceitaria perder um pouquinho, mas ainda algo bem próximo do que foi a multa paga. E aí o Palmeiras entra com conversas paralelas para tentar ver se o Alan é um jogador que pode ser de interesse do Zenit, porque o staff do Alan não quer colocá-lo no mercado russo, e tentar ver se essa composição possa ser possível. O staff do Alan quer um mercado melhor para ele, até porque todo mundo tá vendo que clubes da Itália, da Inglaterra, o Newcastle, etc., têm feito abordagens para entender o modelo de negócio. Então, seria um mercado mais periférico para um jogador que entende que nesse momento ele poderia ser mais valorizado. E o Zenit ainda gosta da opção de ter alguns garotos da base monitorados pelo Palmeiras, né? Ou seja, o Riquelme Felipe, o Belé, e tem se olhado para esse garoto Luiz Pacheco com um pouquinho mais de carinho, que é outro menino bem avaliado. Então, existem essas conversas paralelas e entender se esses negócios poderiam caminhar caso haja possibilidade. O que eu sei e digo para vocês é o seguinte, o Abel Ferreira, ele pediu categoricamente esses dois nomes ao Palmeiras. O zagueiro Nino e o volante Gerson. Esses caras encabeçam a lista de reforços e de desejos do Palmeiras para a próxima temporada. Ah, mas o Vitão. Ah, mas falou-se do nome do Joaquim. Não, o nome que o Abel falou claramente. O Nino e o Gerson, pelas experiências, pelas lideranças e por serem jogadores acostumados a essas disputas pesadas de mata-mata com currículo vitorioso em Libertadores. O Nino como capitão em 2023 e o Gerson como entre aspas, capitão do Flamengo nas conquistas aí de 19, de 22 e de tudo mais que a gente acompanhou. Então, esses dois nomes categoricamente foram citados. Tanto é que, quando a gente trouxe a informação, Veloso também, né, de que o Barros foi à Rússia para tentar entender modelos de negócios Zenit / Palmeiras,
era justamente para conversar sobre esses caras. Tem um único entrave na questão do Nino. Aliás, na do Gerson também. Tem um meio entrave. Na do Gerson, o pai do Gerson, que uma hora fala uma coisa e outra hora ele pede pro Palmeiras conversar com o Carlos Leite. Então, e o Carlos Leite também teve aquela entreveiro na negociação do Gerson com o Zenit. E o caso do Nino é que o staff do Nino é o mesmo que trabalhou com o staff do Claudinho quando deu um problema do Palmeiras ter acertado com o Al-Sadd e... Aliás, com o Zenit, o Al-Sadd atravessou de última hora Palmeiras e Claudinho e tudo mais e levou o jogador lá para a Arábia Saudita. O Palmeiras ficou pé da vida com o staff do Claudinho, que coincidentemente é o mesmo staff do Nino. Então, existem essas possibilidades e esses entraves nessas conversas que vão começar a desenrolar a partir dessa semana, depois da renovação de contrato oficial do Abel. Vamos lá, né? Muitas informações. O Palmeiras, embora eu ainda acho que está lento no planejamento, semelhante ao que foi em outras... Eu ainda de contrato oficial do Abel. Vamos lá, né? Muitas informações. O Palmeiras, embora eu ainda acho que está lento no planejamento, semelhante ao que foi em outras temporadas, né? Mais precisamente a mais decepcionante, além desta, que foi ali na virada 2022 e 2023, que já tinha perdido Danilo Scarpa e não teve reposição à altura, e assim foi subsequente, o que já é característico dessa diretoria. Por isso que eu acho que o senhor Abel Ferreira tem que começar a pensar um pouco no lado individual dele e deixar isso bem claro. Porque eu já vi Abel sonhando com o Gabigol, tirando de ontem, tá, gente, por favor? Com o Pedro, com o Claudinho, agora ele tá no pedido de Nino, de Gerson. E aí, se ocorrer um fracasso na negociação, tem que pesar sim a crítica para a diretoria, que é algo que eu já estou apontando que, para mim, é a principal ali culpada. Não tirando a culpabilidade também do Abel, mas a principal é direcionada para a diretoria, que tem um pensamento escasso, um pensamento pequeno para negociação e sem poder nenhum, tá? Às vezes você pega essas pessoas que trabalham aí como vendedores, talvez tenham um poder maior de negociação e de convencimento do que a atual diretoria do Palmeiras. Hoje, a gente viu agora, recentemente, um Fluminense eliminado da Copa do Brasil. Sabemos que é um time que não tem um grande poder financeiro comparado com o Palmeiras, então beira ao inaceitável o Palmeiras não ter vantagem perante esses jogadores, até porque o único principal concorrente do Palmeiras em negociação é o Flamengo. Exato. O Flamengo aparentemente não tem interesse em Nino e muito menos no Gerson por conta de todo o histórico que teve aí com o jogador. Então quem que é concorrente do Palmeiras hoje para não conseguir pelo menos ser competitivo nessas contratações? Eu não entendo, porque se os jogadores estão interessados no futebol brasileiro, se o Palmeiras é o time que melhor você vê uma possibilidade de chegar longe, então eu não vejo aí muito cabimento do Palmeiras falhar novamente. Isso só vai corroborar ainda mais as inúmeras críticas e vai deixar cada vez mais clara a incompetência dessa diretoria para a contratação, caso não ocorra. Se for o caso, Tortorelli, 35 milhões de euros por essa dupla, é muito dinheiro? Eu não acho, porque você tem uma grande chance de um retorno técnico. Acho que tá na hora do... E títulos, né, gente? Títulos é igual premiação. Premiação é dinheiro no caixa. Clube de futebol não é banco, ele tem que ser bem administrado, mas ao contrário das empresas, principalmente as do ramo financeiro, da onde vem, da onde é a origem da presidente do Palmeiras... O clube de futebol ele tem que ter um retorno técnico e é o que pensa de futebol, por exemplo, a diretoria do Flamengo. E essa que eu acho que foi a diferença dos dois. Eu acho, com esses nomes, eu vejo com bons olhos, porque eu prefiro uma contratação demorada de um cara desse nível, e estamos falando de Nino e Gerson, por exemplo, do que uma contratação de um bagre ou de uma aposta rápida. Acabou a temporada, o Palmeiras já anunciou 2, 3 jogadores. Quem são? Demelés, o outro vem lá da Dinamarca. Como é que aconteceu o Palmeiras nessa jornada? Vem um volante da Dinamarca, um zagueiro Demelés, que não acrescentaram em nada e custaram caro. Não. Então eu vejo assim, o Palmeiras não precisa ir desesperadamente, tem que ter ação, mas não precisa de uma quantidade. Ele precisa qualificar o elenco e principalmente jogadores que têm característica de liderança. E para complementar, um cara que eu tenho como reforço do Palmeiras, ele não é reforço, não vai ser anunciado novamente, mas vai ser muito importante, acredito eu, nessa temporada de 26,
é o Paulinho. Nós temos aí, a hora que você quiser, um vídeo do médico. Sim, é isso. Eu não sei vocês, mas a mim soou meio que um pouco broxante. Pois eu não esperava isso, daqui a pouco a gente vai ver, não esperava isso, e pelo que eu vi pelo termômetro de rede social, que é o nosso termômetro, a gente fica acompanhando o dia todo, eu acho que muito palmeirense se decepcionou. Não é um cara que chegaria ao Palmeiras, já está, mas ele tem cara de reforço e de um grande reforço, porque está sendo depositada muita confiança no Paulinho, né? Esse Gabriel tem que passar quilômetros de distância do Palmeiras. Qual, Gabriel? Deve ser o Gabigol. Gabigol errou, não. Gabigol secou. Esquece, não. Eu tinha falado aqui... Eu já perdi o tempo, esquece. Eu retiro tudo que eu disse sobre esse cara. Tirando o Gustavo Gomes, falta o novo líder do Palmeiras. Nino e o Gerson foram capitães em Fluminense e Flamengo, e aí seriam ótimas opções. Concordo Grande com você. Luiz Fernando aí, ó. Agora, sobre o Cruzeiro, tá? Que a gente tem dito aqui, a saída do Leonardo Jardim pode impactar muito numa renovação de contrato que, obviamente, estava com conversas, né, rolando a todo vapor. Que é a tentativa do Cruzeiro manter o Matheus Pereira por mais 3 temporadas. A informação que vem de Minas é que o Cruzeiro ofereceu esses 3 anos de contrato, mais um aumento que não foi nada muito significativo perto do que esperava o Matheus Pereira, tá? Lembrando que o Matheus Pereira é um jogador que ele acertou um vínculo com o Cruzeiro até o meio do ano que vem, justamente pensando em uma volta ao futebol europeu. Tá? O jogador, quando ele tem essa mentalidade, como ele veio não da Europa, ele estava no Al Hilal, mas ele obviamente jogou muito tempo na Inglaterra, no West Bromwich, etc. Fez a carreira praticamente toda lá. Ele tem esse pensamento, esse sonho ainda de ter uma segunda passagem da vida dele no velho continente. O nome dele no ano passado, ele foi bastante conversado no Palmeiras e não avançou pela tratativa do Paulinho e porque o Cruzeiro jogou o mesmo preço do Paulinho que o Palmeiras contratou do Atlético Mineiro para tentar fazer com que o negócio pudesse andar. Posso falar isso porque no ano passado eu conversei, eu fui atrás dessa informação e perguntei diretamente ao Alexandre Matos, que na época era o diretor do Cruzeiro. E conversei com ele no telefone. No final do ano ele falou, Fascani, aqui é o seguinte, quer tirar o Matheus, eu quero 25 milhões. Acabou. E correto. Até porque o preço de largada do Matheus Pereira era cerca de 15 milhões de euros. Só que o Palmeiras foi atrás do Paulinho, supervalorizou, o Cruzeiro falou, não sou trouxa, não vou vender o meu melhor ativo por menos do que o melhor ativo dos caras. E tá correto. Isso aí é especulação e valor de ação no mercado. E ele fez uma ótima temporada, né? Fez, tá? Pra essa temporada, o Abel também pediu um jogador de articulação no meio-campo. Também pediu. O interesse do Gerson impactaria numa vinda do Matheus Pereira? Não, são valores diferentes. São valores bem diferentes do mercado. Posições diferentes. E posições diferentes. O Matheus já joga mais pela esquerda, um meia que pode jogar centralizado. O Gerson até sabe fazer essa meia, mas chegaria no Palmeiras pra um 8. O Gerson é aquele cara mais aberto pelo lado direito do campo, entre o segundo volante e o terceiro homem de meio. Inclusive, jogariam os dois, tá? Jogariam os dois. E aí, o Palmeiras tem acompanhado bem de perto essa história, porque o Leonardo Jardim era um grande trunfo, uma grande carta na manga para uma garantia de... Se o Leonardo Jardim renovasse com o Cruzeiro, o Matheus ficaria automaticamente no Cruzeiro. Como o Leonardo Jardim saiu, isso, pelo staff do Matheus Pereira, gera, não vou dizer uma certa instabilidade, mas aquele pé atrás de entender quem que chegaria no Cruzeiro e o modelo de jogo, né? Porque a construção do modelo do Cruzeiro do Leonardo Jardim foi em cima do jogador que trabalhou com ele no Al Hilal há 3 temporadas, tá? Isso é fato, isso aí é notório, todo mundo conhece, apesar de uma relação que eu brinco, né, de amor e ódio, né, entre tapas e beijos. São caras que se adoram e também se cobram ao mesmo tempo. Então, existe sim, ainda por parte do Palmeiras, um flerte para entender o que vai acontecer essa história do Matheus Pereira em relação à renovação do Cruzeiro. Minha opinião aqui, tá? Isso é só uma informação. Minha opinião. Pra mim, o Palmeiras tinha que, pra ontem, entrar nesse negócio e cobrir a proposta do Cruzeiro e trazer o cara. Se precisar, faz um acordo lá, paga um choro pro Cruzeiro. A Leila e o Pedrinho são amigos, tem o mesmo staff, inclusive.
vai lá e paga o que faz acordo. Se precisar entregar jogador de volta pro Cruzeiro, aqui é o Bruno Rodrigues, toma. O Murilo Zagueiro, toma. Leva. Mas o Matheus Pereira deveria ser o primeiro cara. É a posição, pra mim, mais carente hoje que o Palmeiras tem. O Palmeiras não tem um 10, um pensador de jogo. Um cara pra chegar e falar, o meio campo é meu, eu dito esse catso desse ritmo. Então, eu pra ontem faria esse negócio acontecer. Mais do que o Nino, mais do que o Gerson, o Matheus Pereira. O que ele joga de bola, pra mim, é impressionante. Esse cara cairia, Vic Pinheiro, com uma luva no meio-campo da Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu pensei, assim, eu sempre tive esse pensamento, né, do Matheus Pereira, porque não é de hoje que é um dos melhores meias do futebol brasileiro. Acho que fica atrás, no momento atual, pelo menos o que vem mais fresco na cabeça é o Arrascaeta. Depois já vem ali Matheus Pereira também, ali com um grande futebol. Quase fez um golaço de bike. Era ele, né, naquela defesa absurda do Hugo. E assim, falta essa ousadia. O Palmeiras, por exemplo, investiu um dinheiro pesadíssimo no Paulinho e cedeu o garoto Patrick, que era um garoto muito promissor, que agora tá machucado, mas é um garoto muito promissor da base. Então, assim, foi um investimento alto. Logo depois da Leila, inclusive, falar que o Palmeiras não era hospital pra aceitar jogador machucado. Estamos aí agora sem Paulinho entrando em campo. Sabe lá Deus quando que vai entrar o Paulinho. Talvez nem vai jogar o Campeonato Paulista. Teremos palavra do médico aí. Então agora pega essa ousadia também, age da mesma forma agora no Matheus Pereira, que é um jogador pronto, que é um jogador que você vê que vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar. É isso que o Palmeiras precisa, porque quando trouxe Sousa, Facundo, ninguém nem sabia quem era. Muitos confiaram no staff, ali no scout do Palmeiras e viu que saiu pela culatra. O Facundo Torres custou mais do que o Nino custaria hoje. Aí, ó. Olha essa aberração. Eu acho que não é tão impossível você enxergar que, por exemplo, o Matheus Pereira teria muito mais utilidade hoje no Palmeiras. Claro. E há quem diga, mas ir no Abel ia jogar de... Não, parem também só de criticar o Abel. Eu entendo vocês também, eu falo que as críticas são cabíveis totalmente, só que hoje o Palmeiras nem tem o elenco pra criticar tanto assim. Pra dizer que o Abel inventa moda sim. Mas se você pega o elenco do Palmeiras, é um elenco muito abaixo. Tanto é que o Diego Lima fala aqui, ó, também precisa ver se, com todas essas especulações, o Abel consegue trabalhar com jogadores de primeira prateleira. Mas ele também tem que pedir. Não, e assim... É isso, é o momento. As pessoas também esquecem, gente, que existiu um período vencedor de Abel Ferreira. Não esqueça do Abel Ferreira de 2020 até 2022. E coloca até 2023 no meio também, porque um brasileiro não é pouca coisa. Você pode muito bem criticar o Abel pelos 2 últimos anos. Só que também, que eu falo, a crítica, na minha opinião, é concentração máxima da diretoria. Quem hoje chegou no lugar pro Scarpa até hoje no Palmeiras? Quem chegou hoje com qualidade no lugar do Danilo? Quem chegou com qualidade pro lugar do Zé Rafael? Lateral direita, saiu Marcos Rocha e Mike. Quem que chegou com qualidade? O Kelvin, que, nossa, é bom no apoio. Quando chegou na parte de defensiva, cadê? Cadê novas revelações da base? Isso tudo não tem que só caber nas costas do Abel. E agora eu falo, esse mercado é determinante, sim, pra pressionar essa diretoria do Palmeiras. Mas eu discordo no sentido de que todo mundo que chegou não foi lá no Palmeiras virar sócio e entrou no time. Todo mundo foi pedido ou então consentido pelo Abel. Se chegou o Kelvin lá, se chegou o Mikael, se chegou... E o Abel não só pediu contratações, como ele encheu o saco até os caras chegarem. O Facundo encheu. Ele falava... O Sousa também. Ele falava até em coletiva. Precisamos de um cara... Eu falo, ele cobrava reforço de indicação dele em coletiva. E eu vou falar em relação ao Matheus Pereira. Tecnicamente, muito bom jogador. Pensador de jogo, um cara criativo e tal. Mas é outro Zé Pipoquinha. Se chegar um Gerson, um cara acostumado com título de personalidade, um Nino, capitão, líder, ótimo. Mas se quiser jogar protagonismo no Matheus Pereira... Ele flatula na farofa na hora do vamos ver também. Ele é um jogador... Mas ontem ele jogou muito. É isso que eu ia falar, ontem ele jogou muita bola. A decisão lá em Minas, eu confesso, mas foi todo o time do Cruzeiro abaixo. Pra mim, a ramelada ontem foi do senhor Leonardo Jardim, que é ótimo técnico, hein? Sim. É que o universo conspirou. O universo conspirou ontem o seguinte. O universo fez o seguinte, ontem. Apenas
um Leonardo Jardim vai se dar bem hoje. Foi o goleiro do Vasco. Isso. São muitos Leonardos Jardinses. Isso, Então só um vai se dar bem. Foi o goleiro, o escolhido foi o goleiro do Vasco. Mas ele também colaborou pra isso também, né? Também. Convenhamos, né? Não, foi bom. E na hora de mexer no time no meio do jogo, podia ter colocado o Christian como volante. Aí Mas ele depois lá, não vai falar que eu não meteu avisei bola. do Matheus Pereira, hein? Quando ele pipocar, você chama ele de fralda cheia, joga muita bola. Mas é meio Gasparzinho. Eu acho que não dá pra comparar com o Maurício Filipiano. Não, Ele é não, muito não dá. melhor que ambos. Não dá. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre essa janela de contratações. A gente sabe que tem muita gente pra poder ir embora, só que tem gente que foi contratada há pouco tempo, nesse ano ainda, né? Então, eu acho que não vai ser vendas tão fáceis. Falou-se muito sobre o Mikael. Já tem proposta dele ir embora. Se Deus quiser, vá com Deus. O Palmeiras vai tentar empatar o dinheiro, né, que gastou na contratação do jogador. Mas tem muita gente para ir embora, rapaziada. A grande verdade é essa. Mas a gente quer falar muito sobre as contratações. Então ele falou muito sobre o Nino e falou muito sobre o Gerson. Essa negociação envolvendo o Zenit, que a gente já sabe que não é de agora, tá? Essa negociação sobre o Gerson já tem um tempinho, a gente já sabe que o Anderson Barros foi até a Rússia para conversar com os dirigentes do Zenit. E agora tem também esse interesse sobre o Nino, que seria um cara para chegar e ser titular ao lado do Gustavo Gomes, e o Gerson provavelmente ali titular com o Andrés Pereira. Seria ideal ter esses 4 homens de frente ali. Então, assim, o Palmeiras estuda, né, colocar as joias da base nessa negociação com o Zenit, que o Zenit já quer há muito tempo, vem monitorando o Riquelme Felipe, tem o Belé, como foi falado. Então, assim, há uma possibilidade muito grande do Palmeiras conseguir trazer esses 2 jogadores, tá? Isso do exterior. Mas falando sobre o Matheus Pereira, todos sabem que no início do ano o Palmeiras tentou a contratação do jogador, acabou não conseguindo, né? Mas agora o Matheus Pereira só tem 6 meses de contrato, tá? Então, teoricamente, ele já pode até assinar um pré-contrato. Mas o Palmeiras quer o jogador para o início do ano, não quer depois da Copa do Mundo. Para montar esse time coeso. E como eles falaram, o Palmeiras não tem um 10. Precisa realmente de um 10. Ah, não é tanto característica do Abel? Tudo bem. Mas o Abel, ele, cara, tem que ampliar um pouco a mente. E a gente espera que ele faça isso nesse ano de 2026 para poder fazer esse time jogar. Agora, se a gente tiver um cara de qualidade ali no meio de campo para organizar o time, cara, faz toda a diferença. Então, tem jogos que o Flaco não tá indo tão bem. Então, meu irmão, tira o Flaco e bota o Matheus Pereira ali no meio de campo, com o Vitor Roque lá na frente, porque o Flaco tá sendo fominha, não tá tocando a bola, enfim. Tem muita possibilidade. Claro, porque todo mundo, na época que começou a dupla, foi muito bom. Só que no final da temporada já não estava funcionando. Então pode voltar para o sistema de um atacante, de um cara lá na frente ser o Vitor Roque e ter o Matheus Pereira ali no meio. Então, assim, a gente sabe, né, do interesse do Cruzeiro pelo o Bruno Rodrigues, que veio de lá, quase não jogou aqui, se machucou 2 vezes, ficou muito tempo fora. O Cruzeiro tem a expectativa do Caio Jorge ir embora, né? Vai vir propostas aí do exterior para levar o Caio Jorge embora, o artilheiro do Brasileirão. Então ele quer trazer, ele quer levar, né, de volta o Bruno Rodrigues, e seria uma boa oportunidade aí do Palmeiras conseguir negociar esses 6 meses que faltam do contrato do Matheus Pereira e trazer logo ele no início do ano. Então, assim, eu concordo com o Facincani, tá muito bem, tudo muito atrasado, mas a gente já falou aqui no canal sobre o Matheus Pereira e precisava ter esse término da Copa do Brasil, que ele ainda estava figurando, né, quando a última vez que a gente falou sobre ele aqui no canal. Então, assim, a expectativa agora que acabou a Copa do Brasil para o Cruzeiro, o Tite está assumindo lá. A gente espera, sim, que o Palmeiras consiga fazer essa contratação,
facilitada aí através dessa questão da troca com o Bruno Rodrigues. Então a gente acredita que o Palmeiras vai conseguir montar um bom time de verdade dessa vez para 2026. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre Nino e Gerson? Você acha que vem? Você gostaria de ver eles vestindo a camisa do Verdão? E o Matheus Pereira. Boa proposta seria essa troca do Matheus Pereira pelo Bruno Rodrigues? Deixa aí nos comentários a sua opinião, você gostaria ou não. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder, para fechar, deixar o hype, que ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matérias, notícias, informações, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.